Saturno no mapa nos mostra onde a vida nos cobra seriedade, maturidade e responsabilidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer com que você entenda de vez a sua missão com Saturno e não sinta mais o peso dele. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E antes da gente continuar com o vídeo, já quero pedir pra você dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir lá na minha outra rede social pra acompanhar outros conteúdos que eu não posto aqui. E já deixa aqui nos comentários que eu quero saber onde é que você tem Saturno no seu mapa, hein? Bem, meus amores, seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo porque se tem uma coisa que eu gosto de avaliar quando eu faço leitura de mapa pras pessoas, é a posição de Saturno. Onde é que você tem Saturno no mapa? Porque Saturno, gente, ele é o seguinte, ele é um planeta pesado, né? Ele é um planeta que ele nos exige muito. Então, se a gente não entender melhor ali a sua energia, entender ali a sua sabedoria, entender ali qual é o seu ensinamento dentro do mapa, a gente fica penando o resto da nossa vida. Então, eu resolvi trazer primeiro Saturno por cada casa astrológica, porque é onde eu vejo que desenvolve mais, aonde você precisa entender que ele te pede ali uma maturidade, uma responsabilidade sobre a ação daquela casa. Eu particularmente sou uma pessoa assim que eu gosto demais, tá, de Saturno, meu ascendente é Capricórnio, então tem a regência de Saturno. Então, desde pequena eu sempre senti que a vida não tava pra brincadeira, não tava realmente ali para ser levada de uma forma assim tão cômica. E é exatamente isso que Saturno nos pede. Ele pede para que a gente já tenha consciência sobre a nossa vida, sobre aonde a gente o tem ali no mapa, para que a gente possa desenvolver ao longo ali do nosso caminho de vida e transformar Saturno numa expressão muito forte e poderosa pra gente. A gente costuma dizer que por mais que no início seja difícil com Saturno, com o passar dos anos, do seu entendimento de responsabilidade, né, parar de lutar contra aquilo que você realmente tem na vida, você consegue desenvolver de uma forma tão melhor que você consegue inclusive prosperar e reinar com Saturno. Então, se você não sabe qual que é o símbolo de Saturno, então eu vou deixar aqui em cima, tá aqui no título, tá certo? Vou pedir para que você olhe seu mapa, veja onde você tem, qual casa do seu mapa você tem em Saturno. E agora sim, eu vou te falar, casa por casa, como é que ele se desenvolve para que você já pegue todas as dicas e não sofra mais. Bem, Saturno na casa 1 são pessoas que, de uma certa forma, já quando elas começam a se expressar, né, elas têm contato com as pessoas, já mostra ali uma seriedade na personalidade. Às vezes elas nem querem passar isso, mas quem tem Saturno na casa 1 acaba já se mostrando de uma forma séria. São pessoas que precisam se autoafirmar sobre as suas identidades, né? Entender exatamente quem são, os seus valores, né? Aprender que realmente a vida vai trazer muita responsabilidade, mas isso serve para que ela se posicione de uma melhor forma. São pessoas que têm caminho ali até mesmo para liderar certas coisas, porque, que nem eu disse, a vida acaba trazendo muitas responsabilidades. Então, geralmente são pessoas que precisam o tempo inteiro estar tomando a frente, né, da vida, das circunstâncias para poder resolver, tá? Um ponto muito importante de Saturno na 1 é o cuidado com o próprio corpo. Então, saúde, a sua própria musculatura, então até seja o corpo, seja os ossos, enfim, é muito importante você cuidar da sua saúde ao longo do tempo, porque Saturno te exige aqui esse olhar carinhoso, né, com o seu, não vou dizer carinhoso porque Saturno não é carinhoso, mas ele exige de você essa sua maturidade com a sua saúde, tá? E é aquilo, ó, enquanto você não consegue ter essa consciência, você pode ali sofrer ao longo da tua vida com problemas de saúde, tá? Então o corpo sempre dando sinais. Você pode ver que às vezes tem pessoas que estão perto de você que super abusam ali, né, da saúde, da alimentação e não tem problema. E você, se você vai um pouquinho ali, acelera um pouquinho, você acaba já tendo um problema. Mas é isso que Saturno quer. Que você tenha responsabilidade ali com a tua vida, com o seu eu e com o seu corpo físico. Saturno na casa 2 aqui tá falando sobre a importância de você saber o seu valor, tá? Então a casa 2 é a casa do dinheiro, é a casa também do valor próprio. E Saturno na casa 2, ele fala sobre a importância de você trabalhar para ter as suas coisas, né? Trabalhar para ter os seus recursos. Então ele te exige realmente muita dedicação, disciplina sobre os seus objetivos materiais. Então vai pedir para que você trabalhe bastante para conquistar aquilo que você quer. Vai pedir para que você não tenha pensamento de escassez, porque Saturno na 2 é muito comum as pessoas olharem para o dinheiro como uma forma difícil, como se ele fosse extremamente inacessível, e na verdade não, tá? Saturno na 2 ele fala sobre a necessidade de você entender o seu valor e aprender a cobrar, e entender que assim, a partir do momento que você se dedica, você consegue ter resultados. Mas também fala de uma grande responsabilidade com o dinheiro. Então são pessoas que têm que aprender na vida a não serem impulsivas com o dinheiro ou entrar em uma desordem financeira.
quanto mais você tem maturidade com a sua grana, quanto mais você aprende que as suas conquistas precisam ser valorizadas, mas precisam ter ali ser, né, de uma certa forma ponderada, a ponto de você conquistou, aguarda, né, aprende a reorganizar, melhor, porque senão você vai sentir o tempo inteiro que você tá ali lutando contra a vida e você não prospera nunca. Saturno na casa 3, aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande com a comunicação, então podem ser pessoas que têm uma dificuldade em falar, né, de se expressar, podendo ser tímidos, podendo ser pessoas que às vezes acham que não se expressa tão bem, ou tem vergonha do seu próprio conhecimento na hora de falar, mas é isso que Saturno pede para que você tenha, né? Uma consciência maior, uma responsabilidade maior sobre os seus saberes, sobre os seus conhecimentos, para que você sempre saiba ter a responsabilidade com aquilo que você vai passar adiante, porém, ao mesmo tempo, pede para que você não tenha vergonha. Inclusive, são pessoas que podem trabalhar com a comunicação, né? Trabalhar ali falando, ensinando, se expressando, porque a comunicação ela é um grande ponto, é um grande passo para que essa pessoa prospere. Então, não só a questão da comunicação, mas a fala, a escrita, a troca, acabam ali sendo muito importantes. Podem ser pessoas que dêem cursos, né, ao longo de suas vidas. E também a casa 3 fala de irmãos, então podem ser pessoas que têm uma relação ali de responsabilidade ou de início mais dificultosa com os irmãos, primos, tios, mas que fala que ao longo da vida acabam criando uma responsabilidade, né, uma conexão maior com esses parentes, até podendo ajudá-los de alguma certa forma. Saturno na casa 4, aqui a gente vê uma pessoa que vem com muitas responsabilidades familiares, né, ao longo da vida. Então, pode ter recebido ali muitos valores dos seus familiares, da sua raiz, do qual pediu, exigiu muita responsabilidade. Então, uma família que provavelmente não teve as coisas de forma fácil, então pais ali que trabalharam muito para ter o que eles queriam na vida e esse valor foi passado a você. Então tem uma responsabilidade ali com a família de uma certa forma. Mas a casa 4 pede para que você não tenha medo da vida, para que você também não tenha medo de explorar o mundo, né? De sair não de cortar raízes, mas de você também se desligar um pouco, viver a tua vida. Porque Saturno na 4 fala que é uma pessoa que sempre vai ter responsabilidade ali com a sua própria família criada ou com os seus. Porém, é importante você entender que a sua vida também ela é muito importante, né? O seu crescimento pessoal também é muito importante. São pessoas que têm ali uma aptidão para trabalhar dentro de suas casas, então podem vir a trabalhar. Então são pessoas que, por exemplo, têm um desenvolvimento muito bom de home office ou qualquer outra tarefa, né? Dentro ali na sua casa, no seu próprio lar, no seu ambiente, trabalhando ali com seus projetos. Mas só pede essa atenção para que você não tenha receio ali de, em certos momentos, ter o seu próprio valor, de você literalmente seguir a tua vida dos seus próprios dogmas, né? E ele também pede para que você não tenha medo do futuro, para que você entenda que a vida ela tem muito mais para te entregar, desde que você também enxergue pelos seus próprios olhos, não só dos seus. Saturno na casa 5, a casa 5 é a casa dos prazeres, né? É uma casa que fala sobre diversão, hobbies também, criatividade. E Saturno na 5, ele pode inibir muito isso, né? A pessoa ela não querer se divertir, ser uma pessoa ali que às vezes também não tem tempo para se divertir, mas em certos momentos, quando vai se divertir também, já enfia o pé na jaca e não tem limite. Mas a casa 5, ela é uma casa onde fala até mesmo sobre o medo e responsabilidade com filhos. Podem ser pessoas que demoram muito para terem filhos, por receio e até achar que é uma grande responsabilidade, mas são pessoas que têm um poder criativo muito grande, só não podem travar sua criatividade, ou não podem se exigir muito da sua criatividade, né? Tem que aprender a entender que o seu processo criativo, ele exige sim uma responsabilidade, né? Já vi pessoas com Saturno na 5 que são artistas, só que pede muito essa atenção para que você saiba o limite entre a responsabilidade do seu trabalho, mas você também entenda que você precisa deixar fluir também para que você consiga sentir ali, né, essa criatividade vindo, tá? Mas uma das coisas importantes é você não ter medo de se divertir, você não ter medo de viver a sua vida, de descansar, de curtir, de tirar um tempo para você, porque geralmente Saturno na 5 são pessoas que têm muito receio de viver a vida, né? Acham o tempo inteiro que a vida é muito mais séria do que o de costume, estão muito sérias também em relação até a mesmo prazeres namoríacos e tudo mais, acabam sendo mais travadas com relação a isso. Então fala muito sobre a necessidade de você valorizar ali sua autoestima, também sua expressão pessoal, porque quanto mais você se solta, mais você vai mostrando ali a sua força para o mundo. Saturno na casa 6 são pessoas que, assim, a sua rotina, meu Deus do céu, né? Muita responsabilidade, são pessoas que têm muita responsabilidade com seus projetos profissionais. Então, se trabalham, por exemplo, em empresas, é aquela pessoa que ela é bem crítica, né?
com aquela pessoa que está sempre fazendo muito, até mesmo às vezes cobrando muito dos outros também. Mas Saturno na 6, eu vou falar até o que eu disse sobre Saturno na 1, a responsabilidade com a saúde é muito importante, tá? Então quem tem Saturno na 6, eu já falei com a parte do corpo, mas aqui na 6 eu reitero a parte da saúde como um todo, equilíbrio e bem-estar. São pessoas que precisam dar valor ali à sua saúde, precisam dar valor ali, né, à sua rotina, à sua qualidade de vida, porque Saturno exige isso. Então dentes, osso, coluna, é muito importante para que essas pessoas sempre se alertem aí com seu autocuidado, tá? Mas Saturno na 6 também traz muita responsabilidade falando sobre o processo de trabalho, então são pessoas que são muito certinhas, muito corretas na forma de trabalhar, então podem vir a trabalhar com empregos, profissões que exijam esse lado mais analítico da coisa, né? Então administradores, até mesmo médicos, engenheiros também têm energia de Saturno na 6, mas traz muito essa força, né? Essa energia muito grande de responsabilidade, de trabalhos que exijam responsabilidade. Saturno na 7 são pessoas aqui que, assim, relacionamento para elas é algo muito sério. Então, elas querem se estabilizar, mas ao mesmo tempo elas podem ter muito medo de se relacionar. Saturno na 7, ele, por mais que a casa 7 seja a casa do outro, como tá no mapa, né? Tá no nosso mapa, ele fala muito sobre a importância de você ter um filtro positivo ali, né, um filtro funcionando muito bem sobre os relacionamentos que você vem a ter, tá? Porque Saturno na 7 pede pessoas, por exemplo, né, parceiros ou parceiras que sejam responsáveis, que sejam trabalhadoras, podem até mesmo acabar puxando pessoas mais velhas, ou se não forem mais velhas de idade, acabar puxando de uma alma mais velha. Aí Saturno na 7 exige que você tenha essa consciência de uma estrutura relacional de uma forma muito mais sólida, concreta. Mas aprenda também a não ser responsável pelo parceiro ou parceira, tá? Porque Saturno na 7 tem isso, de muitas pessoas às vezes acharem que são mãe, pai do outro e ficarem exigindo, falando o que o outro deve ou não fazer. Aqui a gente tem que aprender a ter seriedade nos relacionamentos e parcerias, porém ao mesmo tempo tendo consciência também de que o outro tem a sua forma de ser e agir. Aprender também a colocar o seu limite sobre o cuidado do outro e também não deixar que o outro se coloque como ditador seu, entendeu? Então Saturno na 7, ele correlaciona. Pode ser uma pessoa que tenha dificuldade com o público, tá? Porque Saturno ele fecha muito a gente, mas ali tem trabalhos que podem desenvolver bacana com pessoas, desde que haja ali um critério na escolha, por exemplo, de parceiros e relações. Saturno na casa 8, aqui a gente está falando de pessoas que podem vir a ter medo do processo de transformação, né, de regeneração, porque casa 8 é a casa ali das mudanças, né, a casa dos fins de ciclo, recomeço, das crises. Então, Saturno na 8 ele fala que enquanto você tiver medo de mudar, mais a vida vai te colocar ali situações que você vai ter que, amor, né, trabalhar, e cada hora que você acha que você está controlando uma coisa, vem outra e pum, te derruba. Saturno na 8 fala sobre você não ter medo das mudanças da vida, aprender que a vida ela te traz sempre essa maturidade, né, esse renascimento. Saturno na 8 também fala sobre a questão de tabus, então é importante trabalhar a questão sexual, tabus, se você tiver algum problema, porque aqui pode trazer uma certa frieza, né, para as pessoas, pode trazer um certo medo, às vezes, do diferente. Então, Saturno na 8, ele pede essa consciência sobre a sua própria sexualidade. Podem ser também pessoas que tenham que lidar com o dinheiro do parceiro ou da parceira, então, né, porque a casa 8 é a casa também do dinheiro do outro, então podem vir a trabalhar com isso, ou até mesmo ter que cuidar disso. E se você conseguir se jogar um pouco mais no processo do oculto, né, do mistério, Saturno na 8 fala sobre a importância também de você se abrir e podendo até mesmo trabalhar ali com questões relacionadas a ocultismo, misticismo, esoterismo, né, que casa 8 te traz, desde que você entenda e aprenda que nem tudo está ali dentro de um nível controlável, né? A vida é muito mais fluida e quando você solta as rédeas da vida, as coisas acontecem. Casa 9 é a casa aqui que a gente fala da religiosidade, né, da fé. Então a casa 9, Saturno na 9, fala muito sobre a importância de você ter uma visão própria da sua própria vida, né? Então fala muito sobre a questão dos dogmas, né, das filosofias para sua vida. Então aqui podem ser pessoas que partem desde o princípio do ateísmo, né, não acreditar em nada, até mesmo ter uma crença muito particular, muito tradicional, a um ponto de nem olhar para o que os outros estão falando, amor. É o seu dogma, pronto, acabou. E é isso que Saturno também pede, para que você tenha uma visão própria, né, sobre valores, sobre aquilo que você acredita, tá? A casa 9 também é a casa dos estudos, é a casa dos estudos superiores, então a importância de quem tem Saturno na 9 sempre buscar
conhecimento, aprender, estudar. E não é curso raso não, tá? É curso grande. Podem vir a ser pessoas que deem aula, que expliquem, que ensinem também, ali passem conhecimentos de uma forma bem aprofundada adiante, tá? Podem também vir a trabalhar no exterior, então, ou até mesmo para empresas de fora, ou viajar a trabalho. Saturno na casa 9, ele fala muito sobre esse contato a longo prazo aí que pode te beneficiar. Pode ter também muitas responsabilidades com viagens, então é aquela pessoa que viaja e tudo fica por conta dela, sempre ela tem que resolver um monte de coisa. Então o que Saturno na 9 te exige é aquele aperfeiçoamento sobre quem você é, né, sobre quem você é como ser humano no todo, né, sobre a sua fé, sobre suas crenças e sobre também a importância do seu conhecimento sobre tudo antes de passá-lo adiante. Saturno na casa 10 fala sobre a questão da reputação, tá? Então aqui a gente tá falando de pessoas que trabalham muito e vão precisar trabalhar muito ao longo de suas vidas para conseguirem chegar onde elas quiserem, tá? Então a casa 10 é a casa do crescimento profissional, né, a nossa carreira. Saturno na 10 fala sobre o quanto que é importante você construir ali, né, o seu nome, construir a sua reputação, a importância de você agir pelo certo, tá? Ter coerência sobre aquilo que você fala e aquilo que você prega para que não destoe, né? E a Saturno na 10 ele fala sobre a necessidade de você entender que a sua vida ela vai jogar responsabilidades. Então você vai precisar sempre estar ali muito apto para resolver, né? É muita coisa, é muito esforço justamente para você conseguir chegar onde você quer. A construção. Costumo dizer que com o Saturno você demora, pode demorar porque é um tijolinho de cada vez, mas quando você constrói o castelo ninguém mais consegue destruir, entendeu? Então a importância de você trabalhar bastante. Aqui a gente está falando sobre uma responsabilidade muito grande também com superiores, então pessoas que podem vir até mesmo você ter que trabalhar, lidar com chefes muito críticos, ou até mesmo autoridades, pessoas que você lide ali no seu nicho profissional muito críticas. Então, de uma forma que te traga ali um conhecimento, uma maturidade sobre o seu trabalho. Então, por mais que às vezes você possa penar com pessoas, né, no seu âmbito profissional, ali é como se você absorvesse conhecimentos para você poder futuramente ser grande iguais a elas, entendeu? Então, a importância de você sempre trabalhar a sua crença ali relacionada à sua vida profissional, seu objetivo direto, fazer o que você tem que fazer sem medo, que assim você constrói a longo prazo. Saturno na casa 11, aqui a gente está falando sobre uma seletividade na questão de amizades e pessoas, né? Geralmente Saturno na 11 são pessoas assim que elas não são muito dadas a muita turma, muita gente, né? Sabem selecionar ali a galera para estar do seu lado, então podem ser muito chatas e criteriosas em relação à proximidade com os outros. Podem ter ali também uma dificuldade relacionada a projetos ao longo da sua própria vida, porque a casa 11 também fala de projetos, mas precisam ser persistentes dentro daquilo que elas buscam, né? Dentro daquilo que elas querem almejar no futuro. Aqui, Saturno na 11 dá uma energia muito bacana, que por mais que você crie ali, né, um critério para se relacionar com os grupos, com as pessoas, o Saturno na 11 também te dá a possibilidade de você trabalhar com grupos, você liderar grupos, né? Você, de uma certa forma, fazer projetos e trabalhos que você esteja à frente ali de grupos. Então é bacana de uma certa maneira, tá? Então você consegue, por exemplo, lucrar, trabalhar, prosperar através de grupos. Mas na questão mais, digamos, pessoal, social, aqui ele pode trazer uma coisa de não, você sim, né? Então, geralmente, Saturno faz isso. Mas a importância também de você se beneficiar dentro do contexto de grupos que conversem com você, para que você consiga estar sempre alinhado com seus objetivos, com o que você quer e ele sendo a ponte para que você alcance seus sonhos. E Saturno na casa 12, aqui é um entendimento muito profundo sobre quem você é, tá? A casa 12 é a casa do invisível, do imponderável. Então, Saturno na 12 pede muita atenção relacionada a quem você é, o seu valor, né, o seu conhecimento. Então, fala muito sobre a questão espiritual. Costumo dizer que Saturno na 12 precisa ser aquela pessoa que ou ela tem uma visão muito clara sobre a fé dela, né, sobre a espiritualidade, ou até mesmo se ela não tiver, ok, que ela não seja aquela pessoa que ligue, por exemplo, para isso. Ela precisa estar bem definida em relação à existência da espiritualidade ou não, porque isso define muito quem ela é, tá? Aqui a gente tá falando muito de trabalhos com a mente, questões emocionais. Então são pessoas que ao longo de suas vidas é importantíssimo buscar autoconhecimento, terapia. E quando eu falo terapia, eu não tô falando de uma terapia simples, eu tô falando terapia mesmo, psicólogo, sabe? Pessoas que vão te auxiliar de forma ali muito séria relacionado à sua existência, tá? A espiritualidade e a questão mais terapêutica de autoconhecimento precisam andar juntas. Então, que nem eu falei, se você é uma pessoa voltada para a espiritualidade, para o universo, para Deus, enfim, de acordo com a sua crença, é importante você ter isso muito bem definido na tua vida e isso andar também
lado a lado com terapias, né? Para que você possa sempre caminhar e se identificar. Porque Saturno na 12, ele traz muito essa questão, às vezes, desse medo da rejeição, né? Essa questão da fraqueza, esse receio, muitas vezes, de ser quem se é, ou até mesmo o seu problema do seu valor, da sua autoidentidade, né? Daquilo que você é como pessoa, do quanto que os outros te olham, quanto que você se valoriza. Tem muito a ver com isso. Então, Saturno na 12 é uma energia muito forte, porque se você não desenvolve bem, você acaba meio que ficando numa prisão mental e emocional a ponto de você não se desenvolver ao longo da tua vida, tá? Então, Saturno na 12, ele fala que quando você tem conhecimento sobre quem você é, sobre suas emoções, sobre a energia que te circula de forma espiritual, amor, você vai longe. Você acaba sendo aquela pessoa que, inclusive, pode trabalhar com energia de casa 12. Uma pessoa que mexa ali com terapia, uma pessoa que trabalhe com espiritual, uma pessoa que tenha conhecimento de uma forma universal, acredita, porque sabe que é concreto, e isso te transforma em uma outra forma. Mas é importante você estar bem alinhada com quem você é, para justamente você nunca mais se perder dentro do mundo. Bem, meus amores, então esses foram aí os posicionamentos de Saturno nas casas astrológicas. Eu quero saber de você. Onde que você tem Saturno no seu mapa? Comenta aqui que eu quero saber o que você achou desse posicionamento. Saturno não é fácil, mas ele traz ensinamentos, lições muito grandiosas que quando a gente absorve, a gente consegue se desenvolver muito melhor e ser levados a sério. Isso que é o mais importante. E novamente, não deixa de se inscrever, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para cada vez que eu postar um vídeo aqui você receba a informação. E também te convido a me seguir lá na minha outra rede social, porque tem conteúdos que eu só posto lá, não posto aqui. Dicas, cartas diárias para você poder saber qual vai ser a energia e assim você conseguir aproveitar a tua vida, tá certo? Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Um beijo imenso e até logo!